Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Tiago Meirinho, morrendo de saudade de vocês e vindo aqui trazer uma videoaula para que a gente possa matar um pouquinho dessa saudade, né? Para que a gente possa, mesmo não estando próximos fisicamente, nos sentirmos mais próximos uns dos outros a partir dessa nossa nova modalidade. Nós teremos aulas à distância, aulas não presenciais, mas que eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão gostar, porque todo mundo ama aprender, como você costuma dizer. Às vezes você pode até não gostar daquele conteúdo específico, mas aprender todo mundo gosta. E a gente está aqui justamente para isso, para aprender, tá certo? Então, estou trazendo essa aulinha gravada para vocês entenderem um pouquinho o formato, como vai funcionar. Hoje eu estou aqui somente falando com vocês e vou fazer uma breve revisão sobre o que a gente estudou no primeiro bimestre. A gente viu diversos assuntos muito interessantes no primeiro bimestre, principalmente relacionados à divisão territorial do planeta Terra. A primeira coisa que a gente viu foi sobre a diferença de continentes e de mares e oceanos. A gente observou que os continentes são as terras emersas, que estão acima do nível do mar, e os oceanos são a maioria, o resto, né? A maioria do planeta ela é coberta por água, e principalmente água salgada. 71% da Terra é coberta por oceano. E o mar é uma porção desse oceano que é fechada ou semi-fechada. O oceano ele limita o continente, ou seja, o continente acaba onde o oceano começa, e o mar não. O mar é limitado pelo continente, ou seja, o mar acaba onde o continente começa. Tá? Nós temos basicamente 6 continentes no nosso planeta: a Ásia, a América, a África, a Europa, a Oceania e a Antártida. Muita gente pensa que a América ela é dividida, nós temos a América do Norte e a América do Sul, mas isso é apenas uma subdivisão do continente americano. A América é um continente só. O 6º continente que ninguém lembra é a Antártida, tá certo? Desses continentes, 5 são habitados permanentemente e apenas a Antártida não tem nenhuma ocupação humana, principalmente por questões climáticas. Não tem ocupações humanas permanentes. Tem seres humanos que estão lá, mas somente para fins de pesquisa. E nenhum povo surgiu de lá. Por falar em povo, a gente também estudou alguns conceitos relacionados a isso. Vamos relembrá-los? Primeira coisa que a gente viu foi o conceito de Estado. Estado é justamente uma relação de poder. Muita gente confunde Estado com país. Então, país é um termo usado para determinar um território que pertence a um Estado. E o Estado é a instituição de poder que controla aquele território. E o território nada mais é do que um trecho do espaço que possui essas relações de poder. Então, reorganizando as ideias, o território vai ser um trecho do espaço que tem as relações de poder. Quem mantém as relações de poder sobre o território é o Estado, ou seja, no caso do Brasil, as instituições que compõem esse Estado. Presidentes, os vereadores, os deputados, os senadores, os deputados federais, estaduais, governadores. Todas essas instâncias de poder, seja do poder executivo, legislativo ou judiciário, vão compor o Estado do Brasil. É quem vai mandar no território nacional do Brasil, que é o país. Tá? O país corresponde a esse trecho. Mas, dentro desse conceito, nós também temos o conceito de nação. E é muito importante a gente parar para pensar na nação. Por quê? Porque nem todo Estado é composto por apenas uma nação e nem toda nação ela tem o seu próprio Estado ou está em apenas um Estado. Uma nação é um conjunto de pessoas que possuem
mesmas características linguísticas, religiosas, as mesmas características culturais, as mesmas características linguísticas, ou seja, pessoas que têm uma série de características semelhantes. Por exemplo, a maior nação sem território que nós conhecemos, os curdos. Os curdos, eles ficam no norte do Iraque, da Síria, do Irã, naquela região, e eles não têm o seu território próprio. Eles reivindicam esse território, porém, eles não fazem parte, né? Eles acabam fazendo parte por tabela desses outros territórios, mas eles não têm o seu território próprio. Os povos indígenas também são nações. Agora, os povos indígenas, eles possuem pequenos territórios dentro do estado do Brasil, mas eles compõem as nações diferentes de nós, tá? Povo é o conjunto de pessoas que vivem em um mesmo estado. Então, nós somos o povo brasileiro, mas dentro desse povo brasileiro nós temos nações um pouco diferentes umas das outras, certo? E por falar em divisão, a gente também aprendeu que existem diversas formas de dividir e de regionalizar o mundo. Nós vimos, por exemplo, que a gente pode regionalizar o mundo por diferentes características físicas. Então, essa divisão que eu falei para vocês das Américas, em América do Norte, América Central e América do Sul, é apenas uma divisão geográfica, física. Existia o subcontinente norte-americano, existia o continente sul-americano. Quando as placas tectônicas se moveram e eles se encontraram, surgiu o continente da América Central, o subcontinente da América Central, que ligou todo mundo e fez um continente só. Mas a gente também pode dividir, se a gente for olhar nessas questões, regiões por características de clima, de relevo, de vegetação, de geologia, de hidrografia. Então, nós temos diversas formas físicas de dividir o mundo. Além dessas diversas formas físicas, nós também temos as formas sociais, econômicas e culturais de regionalizar. E a gente aprendeu que, durante a evolução da história da sociedade humana, nós tivemos diversas regionalizações. O mundo já foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, países do norte e países do sul, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E a gente chegou à conclusão que, recentemente, atualmente, a melhor classificação que nós podemos ter é de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados, ou países emergentes. Por que essa mudança, gente? Porque o termo em desenvolvimento leva a entender que um dia esses países vão se desenvolver. E muitos deles seguiram o caminho contrário, ficaram menos desenvolvidos do que eram antes. Então, o termo correto que a gente utiliza é países emergentes ou economias subdesenvolvidas e industrializadas, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul, da Argentina, do México, que são os principais países que estão nessa característica. E qual é um dos principais meios de dividir o país em desenvolvidos e subdesenvolvidos? É o famoso IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é o principal fator utilizado para que nós categorizamos um local pelo seu desenvolvimento. E ele é um índice que ele vai medir basicamente 3 fatores que estão ligados à qualidade de vida. Tá? Um deles é o fator educacional, ou seja, o nível de alfabetização e de estudo de uma população. 2, tem também a questão da saúde, que é a expectativa de vida ao nascer e a mortalidade infantil. E o terceiro é o PIB per capita, que é o fator econômico. Então, quando você vai bem nesses 3, você vai ter um bom número de DH, que por sinal vai variar de 0 a 1, onde 0 é muito baixo e 1 é muito alto. A gente descobriu que o Brasil ocupou uma posição muito ruim nesse ranking de DH. Nós somos o número 79, o 79º. Muitos países mais pobres do que nós estão
na nossa frente, porque nós temos um problema muito grande com desigualdades sociais, concentração de renda, com locais que têm poucas condições sanitárias, com analfabetismo. Isso faz com que nós não tenhamos um desenvolvimento tão bom, mesmo sendo um país rico, mesmo tendo uma das maiores economias do mundo, somos ricos em recursos naturais e temos um certo nível de industrialização. Certo? Então, gente, por hoje é só. Vou deixar uma atividadezinha para vocês. Logo, logo nos veremos novamente com assuntos novos para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Espero que a gente se veja, que nós nos vejamos em breve para matar as saudades.